Agora, no Revista Justiça, Ética e Justiça, com o Procurador de Justiça, Roberto Liviano. Procurador de Justiça no Estado de São Paulo, doutor em Direito Penal e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Bom dia, doutor Roberto Liviano. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos internautas e ouvintes que se sintonizam e se ligam na Rádio Justiça. Doutor Roberto, começo com a postagem do Twitter do STF. O ministro Barroso, do STF, seguiu o regimento e, como de praxe, enviou notícia-crime de deputados do PSOL e do PDT para a PGR analisar se Jair Bolsonaro deve responder por crimes supostamente praticados em live, qual liga a vacina da Covid aos casos de AIDS. Como é o trâmite desse tipo de ação? Bom, antes de mais nada, é importante observar que o Facebook e o Instagram derrubaram a live do presidente da República por falta de compromisso com a verdade, né? Esse é um fato que ele merece atenção, porque não é algo corriqueiro, não é algo banal quando você tem uma comunicação mantida entre o mandatário principal de uma nação e a sociedade, onde ele se dispõe a transmitir informações para as pessoas, e isso, por decisão dos gestores da rede social, deixa de acontecer porque informações inverdadeiras estão sendo transmitidas naqueles conteúdos, né? Isso não é algo que seja banal, que seja cotidiano, que seja corriqueiro. Isso, inclusive, ocorreu em data não muito distante com o ex-presidente Donald Trump nos Estados Unidos, né? Que, inclusive, sofreu punições bastante drásticas por parte das redes sociais. O ministro Barroso encaminhou o assunto à Procuradoria-Geral da República para as devidas providências. A questão das fake news, Sérgio, ela vem sendo cada vez mais objeto de cuidado, objeto de análise, objeto de providências e objeto de iniciativas por parte da justiça cada vez mais rigorosas. A questão é que, como todo mundo sabe, o presidente da República, ele escolheu procurador-geral a seu critério, como determina a Constituição, sem que tivesse que observar as indicações da lista tríplice, porque a nível federal não existe a observância obrigatória de uma lista tríplice, né? Então, não sabemos o que poderá decorrer como consequência deste encaminhamento. Nós não sabemos o que poderá decorrer do encaminhamento das conclusões da CPI da pandemia, não é? O que nós podemos esperar do encaminhamento desta notícia-crime referente a esta questão da live, não é? Não sabemos o que poderá decorrer. De todo modo, né, é um fato que não passa desapercebido, né? Gerou já consequências imediatas, como gerou também consequências e causou perplexidade aquilo que, no início da pandemia, uniu os povos do mundo no sentido de construir um pacto anti-fake news. Mais de 130 países se uniram numa grande ação do mundo antidifusão das fake news. O Brasil foi, inclusive, convidado a ser signatário deste pacto, justamente para neutralizar o efeito danoso das fake news no mundo, né? E, infelizmente, nós não assinamos esse pacto, né? E ficamos ao lado de países não
enfáticos em relação aos valores democráticos, como a Coreia do Norte, como Cuba. Aliás, ontem foi o Dia Internacional da Democracia. Não é? Então, infelizmente, de novo, este fato se repete e as consequências, elas imediatamente são produzidas. Até que ponto o encaminhamento ao Procurador-Geral da República produzirá consequências? Não sei, mas as consequências já ocorreram, porque nas redes sociais a live foi derrubada. Né? E estas já são consequências bastante sérias, bastante graves, sensíveis do ponto de vista prático, imediato e concreto. Muito bem, doutor Roberto Liviano. Vamos jogar aqui dentro do liquidificador Auxílio Brasil, teto de gastos, inflação, preço dos combustíveis. Qual a análise o senhor faz disso tudo? Também um tema que merece atenção nossa. A ex-presidente Dilma Rousseff, há alguns anos, quando exercia o poder na condição de chefe do Poder Executivo Federal, ela foi do poder retirada porque foi considerado pelo Congresso Nacional que ela agiu de maneira irresponsável do ponto de vista fiscal. Né? Nós temos aí, há muitos anos já, a Lei de Responsabilidade Fiscal, uma lei importante dentro do nosso ordenamento, estabelece limites para o endividamento, estabelece que o administrador público não pode agir de maneira irresponsável, não pode fazer farras com o dinheiro público, e a presidente Dilma Rousseff, ela sofreu impeachment em razão das chamadas pedaladas fiscais. Né? Agora nós estamos assistindo a situações bastante graves, bastante sérias, em que está se falando em furar teto de gastos para se conceder auxílio assistencial. Né? A situação é diferente, sim, a situação é diferente. No entanto, o problema relacionado à irresponsabilidade fiscal, ele é da mesma natureza. Ou você tem compromisso com a responsabilidade fiscal, ou você rasga a lei de responsabilidade fiscal, ou você rasga esse tipo de valor, esse tipo de compromisso com a segurança jurídica, com a previsibilidade. No momento em que nós em que nós estabelecemos esse tipo de referência, nós entramos nesse patamar. Né? Isso levou o Congresso a determinar o impeachment de uma presidente da República. Né? E agora nós temos aí o Brasil às voltas com essa questão, falando-se, e alguns falam com naturalidade. Outro dia eu vi o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, falando com absoluta naturalidade em furar o teto, como se fosse algo natural. Aliás, o ministro Ricardo Barros fala com naturalidade também sobre nepotismo, né? Como se o nepotismo fosse uma coisa super natural, aceitável e absolutamente correta à luz do nosso ordenamento jurídico e de tantas e tantas outras coisas. Aliás, ele falou também com naturalidade sobre aprovar a PEC da vingança contra o Ministério Público. Seria absolutamente natural retirar a independência funcional do Ministério Público, violando a Constituição Federal no artigo 127. E também, em relação a esse tema, ele fala com naturalidade. É natural também furar o teto de gastos. Não me parece natural, não me parece razoável. É necessário respeitar o balizamento constitucional escolhido e agir dentro desses ditames e desses limites. Não é plausível que nós tenhamos a irresponsabilidade fiscal como método, especialmente levando-se em conta que nós nos aproximamos do período pré-eleitoral. Nós não podemos
consagrar o vale tudo para a conquista do poder. Isso não é aceitável, isto é absolutamente desrespeitoso em relação à sociedade, e isto viola o princípio maior da Constituição, que é o da prevalência do interesse público. Isso é inadmissível e tenho certeza que o Congresso Nacional não chancelará esse tipo de aventura. Doutor Roberto Liviano, daqui a pouquinho, 9 horas da manhã, vamos começar o segundo dia da audiência pública que trata, entre outros assuntos, sobre o juiz das garantias. Como o senhor vem acompanhando e qual a opinião do senhor sobre a criação do juiz das garantias? Eu já disse outras vezes aqui, e reitero, que o modelo do juiz das garantias em si é um bom modelo e muito interessante em países ricos, em países com recursos, países modernos, bem estruturados. É interessante você poder ter um sistema em que temos 2 juízes, em que todas as garantias são oferecidas, em que temos aí o devido processo legal devidamente estruturado, né? No entanto, eu tenho bastante preocupação, já disse e reitero, em implantar esse sistema no Brasil, sem que haja um longo período de adaptação, de transição, de planejamento. Nós vamos ter recursos, nós precisamos ter longos anos para que o Brasil se adapte a uma mudança tão profunda como essa, que pressupõe 2 juízes por comarca, o país é continental, a realidade tem muitas disparidades. Juiz de garantias em São Paulo, por exemplo, já existe. Você tem o Departamento de Inquéritos Policiais, que na prática ele já tem essa realidade, não tem esse nome, mas praticamente o sistema ele existe assim. Você tem um Departamento de Inquéritos Policiais que cuida da investigação e depois você vai ter a fase judicial em que um outro juiz vai examinar a instrução. Então, a lógica do juiz de garantias, ela existe na prática em São Paulo. Em São Paulo. Né? Mas nos sertões do coração brasileiro, a realidade é diferente. Então você precisa se planejar, ter recursos, ter meios, ter treinamento, ter tecnologia, ter dotação orçamentária, ter todo o necessário para que isso ocorra de maneira organizada. Treinamento de pessoal, equipamento tecnológico, né? Você tem que pensar em toda a capilaridade brasileira para que isso aconteça. Já disse outras vezes e digo de novo, nada contra a tecnologia, o avanço, sempre serei favorável. Eu me lembro, alguns anos atrás, houve muitas discussões sobre a implantação da videoconferência, né? Nada contra, muito pelo contrário. É interessante você avançar. Hoje, com o sistema de câmeras, você tem a sensação que está do lado da pessoa que está sendo filmada. Desde que você garanta ao acusado a amplíssima defesa, tendo um advogado do lado dele, no presídio, tendo um advogado no local em que está o juiz, para que não haja nenhum hiato, nenhum tipo de prejuízo à ampla defesa. Você economiza dinheiro no deslocamento, você ganha em matéria de segurança pública, evitando riscos, você ganha em todas as pontas. Né? A tecnologia, ela existe para servir a civilização e ela deve ser bem trabalhada, bem gerida, né? Desde que você não tenha nenhum tipo de desvão pelo caminho. Né? Então, da mesma maneira, o juiz de garantias é bom. Só que em Oslo, em Vaduz, em La Valette, né? Em Paris, você tem uma realidade diferente da nossa.
Não adianta querer comparar alhos com bugalhos. Então, juiz de garantias no Brasil, maravilhoso. Mas eu organizaria isso, um projeto para 10 anos de implantação do juiz de garantias. 10 anos de transição, 10 anos de providências de planejamento para isso, de orçamento para isso, de adaptação, de capacitação de servidores, o CNJ, o CNMP estarem focados, projeto Juiz de Garantias 2031. Não tem como você fazer com que o Juiz de Garantias aconteça hoje. O Brasil é complexo. Então, Juiz de Garantias Brasil 2031, sim. Brasil de Garantias hoje, literalmente impossível. Então, vamos fazer as coisas do jeito que elas precisam acontecer. De maneira concatenada, planejada, organizada, com transição, para que não seja um mar de nulidades, com desgostos, com amarguras, com a sensação da impunidade ampla, geral e irrestrita. Esse é o Dr. Roberto Liviano, procurador de Justiça no Estado de São Paulo, doutor em Direito Penal e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Até a próxima semana. Muito obrigado, Dr. Roberto. Um abraço. Até a próxima, Sérgio. Um abraço. Prazer sempre falar com você, com os ouvintes internautas que acompanham a Rádio Justiça. Até a próxima.